Boa tarde, amigos do Dedinho de Prosa. Estamos aqui de volta, o nosso 10º Dedinho de Prosa, tá? E dessa vez com a presença do professor Alexandre. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, professor Marcos. Uma satisfação estar por aqui com o senhor novamente. É muito bom trabalhar sempre com você, conversar sempre com você. A gente aprende muito. Então, vamos bater esse papo aí. Tá bom, saiba que a satisfação é minha também. Muita alegria de esse projeto estar dando certo e você estar participando aqui. E aí, para a gente começar, né, eu sempre pergunto quem é o convidado. Bem, eu sou o professor Alexandre. Eu fui quase engenheiro 2 vezes. Eu desisti da engenharia 2 vezes porque eu quis estar na sala de aula, porque eu gosto muito de ensinar e eu sempre reconheci uma importância muito grande na educação básica para que a gente pudesse ter uma sociedade que funcionasse e que convivesse com a diversidade, que convivesse equilibrada. E a educação básica, para mim, é o caminho para a gente conseguir isso. Então, eu já tentei ir por outras áreas, mas eu acabei sempre caindo na sala de aula, sendo professor. É o que eu gosto de fazer e é o que eu tenho motivação de estar fazendo. Então, eu sou o professor Alexandre. E você já tem quanto tempo, Alexandre, de sala de aula? Cara, eu me formei em 2013. Então, eu tenho aí 9 anos, quase 10. Fazer quase 10 anos. Muito bem. E eu queria saber, a primeira pergunta, assim, na sua opinião, o que é aprender? Bem, eu acho que aprender é quando é a capacidade de adquirir e desenvolver habilidades, competências, que o Enem trabalha tanto, né? Mas valores também. A gente precisa de habilidades, competências, valores, para a gente poder se tornar cada vez mais autônomo, para a gente poder saber resolver as nossas coisas. E resolvendo os nossos problemas, tendo autocuidado e tendo a capacidade de ter autocuidado, a gente também vai conseguir cuidar do próximo, do outro, da sociedade em geral. E eu acho que é assim que a gente se encaixa na sociedade, é assim que a gente se encaixa nesse meio ambiente em que a gente está inserido, e aprendendo, a gente se encaixa nisso tudo. A gente precisa aprender para saber viver. Então, a aprendizagem é o processo pelo qual a gente se encaixa aonde a gente vive e com quem a gente vive. Acho que é isso que é aprender da forma mais ampla que eu posso direcionar. É verdade. E quando a gente fala em aprender, em ensinar, aprender, as duas coisas estão juntas. Eu acho que o que a gente aprende são as habilidades e competências, como eu disse, só que desde que sejam úteis, né? Tem que ser coisas úteis para o nosso trabalho, para o nosso viver, para a nossa convivência. E o processo pelo qual o aprender acontece, que é o processo de ensinar, né? Esse processo ele precisa ser prático. Ele tem que gerar interação, ele tem que gerar conexão entre as pessoas, espaços para que as pessoas possam dialogar, resolver problemas. Tem que ser espaços necessariamente práticos, né? Quanto mais prático possível, melhor vai ser esse espaço, e a gente vai conseguir ver realmente as coisas que a gente precisa aprender, né? Então, é meio que devagar no assunto, é meio que devagar numa ação. Aprender é uma ação que pode ser feita de várias formas, em que a gente pode aprender várias coisas, mas eu acho que o aprender tem que ser necessariamente prático. Aprender é praticar. Eu penso assim. E me diga uma coisa, na sua opinião, quais são as dificuldades que você encontra hoje nesse processo de ensino, de aprendizagem? Tem dificuldade? Há muitas. Acho que a gente está com o mesmo modelo de escola e todo mundo sabe que ele é igual e tem as mesmas dificuldades de sempre. E quais são essas dificuldades? Acho que essas dificuldades elas são, primeiro, estruturais. A gente tem um modelo de escola que a gente coloca muita gente no mesmo espaço, com pouco tempo para fazer tudo que é prático, porque praticar envolve planejar, agir, e isso precisa de tempo, e a gente não tem o tempo para fazer isso no nosso modelo de escola. Eu também penso que se a gente tem muito conteúdo, esse tempo reduz mais ainda. E se esse conteúdo já é pré-definido, a gente tem menos tempo ainda para poder exercer o aprendizado, né? Então, a gente tem uma escola que mira no vestibular.
Enquanto for assim, e é assim há muitas décadas, enquanto for assim, a gente não vai estar usando o ambiente escolar e a educação da sua forma mais eficiente, não. Dessa forma, a gente tem uma limitação muito grande. A gente é direcionado a fazer de um jeito. A gente já sabe onde vai ser. A gente não tem espaço para poder fazer e tempo para poder fugir da caixinha, né? É muito difícil. Então, acho que a dificuldade hoje ela é no modelo de ensino, né? Eu não acho que seja dificuldade só de recurso. Recurso falta em muitos ambientes, principalmente no ambiente público, mas eu acho que se a gente pode modificar o modelo de ensinar, a gente consegue fazer isso, inclusive, com menos recurso. A gente criar ambientes mais dinâmicos, ambientes com menos pessoas, para a gente ter mais tempo de dialogar, planejar e praticar. Então, se a gente mudar a forma como é a escola, o espaço que a escola vive, o tempo que a escola gasta, eu acho que se a gente mudar essas coisas, a gente consegue encontrar um ambiente com menos dificuldades no processo. E nesses quase 10 anos aí, você nota alguma diferença nesse processo de ensino e aprendizagem, desde quando você começou até os dias de hoje? Já dá para perceber alguma coisa? Bem, eu acho que atualmente o que está mudando muito rápido é a visão cultural que as pessoas têm. A cultura que as pessoas têm, ela tem mudado muito rápido. Os hábitos que as pessoas têm mudado muito rápido. A forma de pensar, a forma de receber e acessar informação tem mudado muito rápido. Passou um gatinho aqui. A forma de receber informação mudou muito rápido. Então, o que mudou, eu acho que foi a forma de se comunicar com os alunos. A gente precisa falar na língua deles e essa língua está mudando muito rápido. Mas a estrutura em si, a sala de aula, carteira na frente, quadro na frente, é a mesma coisa. É a mesma estratégia. É um objetivo de atingir uma nota no final da unidade, é o objetivo de atingir a média, é o objetivo de aprender especificamente o assunto do vestibular para conseguir uma vaga na faculdade, ou de aprender especificamente o assunto relacionado ao trabalho técnico que vai fazer. Então, a escola, ela continua, eu acho que ainda trabalhando para pôr o ser humano numa sociedade já definida, e não para tornar ele apto a agir e pensar em resolver a sociedade. Então, eu acho que nisso a escola está muito igual, ela não mudou nada, ela só está mais tecnológica. É verdade, né? A gente vê que a pandemia, ela apressou algumas coisas, mas depois que passou, parece que está voltando um pouquinho ao que era antes. E me diga uma coisa, a gente sabe que em sala de aula a gente, claro, está ensinando, mas também aprende, né? De que forma é que você sente isso, esse aprendizado em sala de aula? Acontece facilmente? Bem, eu acho que numa escola em que a gente só repassa conteúdo, que a gente só repete conteúdo com pouca prática, né? Eu acho que nessa escola a gente aprende pouco enquanto ensina. A gente aprende, claro, porque em toda interação humana a gente aprende algo, mas a gente tem pouco espaço para ouvir o aluno, então a gente aprende pouco com ele. O espaço que o aluno tem para se expressar geralmente é na atividade que ele faz, é na tarefa que ele faz. Pouco tempo na sala para falar. Então, ele é mais ouvinte e a gente é mais o expositor. Então, a gente poderia estar aprendendo mais. Num ambiente de escola mais prático, mais conectado com o espaço em que a gente aprende, em que a gente aprenderia coisas mais úteis para as nossas relações humanas, para as nossas vivências humanas, para a nossa relação com o nosso mundo. Nesse espaço, a gente com certeza aprenderia muito mais enquanto ensina o aluno. Porque se ensinar nesse espaço é planejar, é praticar, quando o aluno vai resolver soluções, quando ele vai encontrar soluções, ele vai acabar dando ideias novas para a gente, novas formas de pensar. A gente vai perceber o aluno criando realmente, e não só escutando para guardar a informação, né? Então, eu acho que quando a gente aprende na sala de aula com o aluno, quando a gente aprende ao ensinar, é quando esse ensinamento ele acontece na produção de oportunidades para o aluno resolver problemas. Porque o aluno acaba surpreendendo a gente sempre nesse tipo de cenário. E é isso que estimula a gente a querer mais, né? Não se acomodar e a buscar cada vez mais. Principalmente que a gente escolheu a parte de física, que
é uma matéria de cálculo, junto com matemática, com química, o pessoal reclama muito. Você acha que é mais difícil ensinar física, mesmo que não tenha ensinado outras matérias, você acha que é mais difícil ensinar física do que outra matéria sem exigir cálculo? Com certeza, porque eu acho que a física hoje tem uma ementa muito engessada, como eu citei antes também, e ela tem muito cálculo. Então, a gente ainda não consegue se livrar de certos cálculos que a gente não precisaria estar aprendendo agora. Então, a gente está preso ao cálculo, é difícil se livrar dele. E mesmo se eu quiser me livrar disso e trabalhar de forma mais prática, eu precisaria de mais tempo. Então, eu acho que a física exige muito mais prática do que as outras, e a gente tem que, ao mesmo tempo, trabalhar de forma mais prática, conectando com a realidade, com o cotidiano, a gente precisa trabalhar os cálculos. Então, a gente está muito amarrado a isso. Por isso, eu acho que é mais difícil ensinar física. Se a gente conseguisse se desconectar de uma forma mais forte desses cálculos, a gente conseguiria tornar a aula muito mais dinâmica, de modo muito mais fácil, né? Então, eu acho que, sim, física é mais difícil de ensinar, até porque o aluno ele já chega na escola, quando vai entrar na primeira turma que tem física, ele já chega com preconceito, né? Alguém já disse para ele que é difícil, o pai já disse, o irmão já disse, a mãe já disse, todo mundo fala que física é a matéria mais difícil. Então, ele já chega com um escudo. Ela é difícil do início ao fim, por vários e diferentes motivos. Negativo. Nós temos um convidado especial hoje, que de vez em quando está querendo participar, né, do Dedinho de Prosa. Mas voltando aqui, eu me lembro que assim que começaram as provas do Enem, logo no início, eram provas diferentes, né? Elas pegavam mais a parte teórica, mas depois que o Enem passou a valer como vestibular, ele praticamente se igualou às outras e começou a trabalhar conteúdos mesmo. E eu sinto que eu acho a física, não sou suspeito, mas as matérias mais bonitas que existem, mas que o aluno, quando começa a entrar na parte de cálculo, ele sente essa dificuldade. Sim, tem a questão da base matemática, né? A gente tem no Brasil, a gente tem uma formação matemática que está abaixo da média mundial. Então, o aluno ele já chega lá para começar a disciplina de física, ele vai se espantar muito com o cálculo, porque a base matemática no Brasil, em média, é baixa, né? Então, a gente precisa resolver isso lá embaixo, para tornar a física mais fácil. É mais um dos caminhos. Raciocínio lógico, isso precisa ser bem desenvolvido. E o Enem, ele tem desconectado da física, do cálculo. Eu acho que a cada ano menos, mas também ele não demonstra um padrão, né? Ele não está... Ano ele se afasta do cálculo, outro ano ele volta. Então, a gente fica meio sem saber. A gente gasta mais tempo em que parte? Na teórica ou na parte de cálculo? O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar de cotidiano ou a gente vai trabalhar com cálculo? O nosso tempo curto precisa escolher uma das duas coisas. Isso é um limitante, né? Eu adoraria que fosse mais para a parte de cotidiano, que a gente pudesse explorar o cotidiano. Isso ia dar mais espaço para a prática, para a experimentação, e a gente não ia precisar ficar preocupado em ensinar os alunos a desenvolverem certos cálculos que para eles ainda são avançados demais, talvez. Que eles podem desenvolver isso mais para frente, se eles formarem uma base melhor. E aí a matéria ela se mostraria mais interessante, né, que como realmente ela é. Com toda certeza. Mas, levando em conta essas dificuldades que a gente encontra, quais são as estratégias para fazer com que esse ensino-aprendizagem seja efetivo? Eu acredito que a cada dia mais está difícil de encontrar estratégia. Quanto mais tecnologia a gente tem, mais difícil está encontrar estratégia, porque existe um paradoxo. A tecnologia ela abre muitas possibilidades para a gente, só que ao mesmo tempo ela traz muita informação. Então a gente está com um universo com tanta informação, as pessoas estão recebendo tanta informação por tantos lados, que está difícil de acessar o aluno, está difícil de o aluno ter tempo de trabalhar aquilo que a gente gostaria. Então, a tecnologia vem para ajudar, mas ao mesmo tempo, enquanto a gente recebe tanta informação, a gente fica com menos capacidade e tempo hábil para poder usar essa tecnologia de forma útil, né? As nossas cobranças, por um lado, acabam aumentando. Então, o uso da tecnologia, ele é o caminho, com certeza. Tem que ser através dele. A gente não vai fugir dessa tecnologia. Mas a gente tem que sempre
entender que não pode fugir da prática. A tecnologia tem que ajudar a prática. E a tecnologia está vindo só para encher a gente de informação. Então, no cenário atual, em que a tecnologia está aí, a gente precisa colocar a tecnologia a serviço da prática. A tecnologia tem que ajudar a gente a ser mais prático, para que no processo prático a gente aprenda. Só que a gente está deixando a tecnologia afastar a gente da prática. A gente tá seguindo esse caminho. A gente está se enchendo de informação, ficando com tempo limitado e não consegue usar essa ferramenta maravilhosa para o que a gente realmente quer, né? Eu acho que a tecnologia ela vem para impactar de duas formas. Uma forma positiva e uma forma negativa. A forma positiva é que ela ajuda a gente a resolver problemas que a gente nem imaginava resolver. Mas, por outro lado, ela vem para tomar mais a nossa atenção, para encher mais a nossa atenção de informação. E aí as duas coisas são uma gangorra que, enquanto muita informação tá chegando a gente menos consegue usar o recurso de forma mais útil, né? É um paradoxo muito grande e que a gente precisa cuidar disso, precisa olhar para isso. É uma dificuldade que eu acho que o ser humano sempre teve de buscar o equilíbrio das coisas. Porque, por exemplo, a gente vê os alunos, eles têm em mãos, né, o universo, através do telefone. Mas, às vezes, eles fazem tudo, jogam redes sociais, conversam, mas na hora do estudo, eles sentem a dificuldade, que não encontram no bate-papo, não encontram no dia a dia. E passa, às vezes, mais horas em outras redes, em outros programas, e assistindo outras coisas, do que propriamente a sala de aula. E a gente observa muito isso ultimamente, depois da pandemia, que a gente praticamente teve essa como sendo a única forma de contato entre os alunos. Então, precisa dosar, né? Buscar esse interesse, buscar essa maneira de fazer com que eles procurem usar a tecnologia a favor. Sim, porque a tecnologia, ela resolve um monte daqueles problemas que a gente citou lá antes da conversa, no início da conversa, que a tecnologia pode reduzir o impacto do pouco tempo que a gente tem. A tecnologia ajuda a gente a começar a aula mais rápido, a organizar as coisas mais rápido. Então, isso é um fato muito positivo. Uma das dificuldades para o ensino é a falta de tempo. A tecnologia melhora isso para a gente, né? Ela amplia a quantidade de recursos que a gente tem, ela faz a informação chegar mais fácil. Só que a gente precisa olhar bem que, ao mesmo tempo que ela faz tudo isso, ela também traz para a gente a resposta pronta mais rápido. E eu não estou falando de chat GPT, essas coisas novas que estão acontecendo agora e que são revolucionárias, porque a gente faz uma pergunta e ele simplesmente resolve o problema para a gente. Ele não mais dá informações, ele resolve certos problemas para a gente. A gente já tinha o Google já entregava respostas rápidas para a gente. E eu acho que esse processo de receber as respostas muito rápidas faz a gente pular uma etapa muito importante, que é a etapa do aprendizado. É a etapa em que a gente desenvolve a autonomia. Enquanto a gente aprende, não é quando a gente chega no aprendizado, é durante o aprendizado que a gente desenvolve as nossas habilidades socioemocionais, as nossas habilidades cognitivas, as nossas habilidades e capacidades de lidar com o ambiente à nossa volta. Então, é no processo que a gente aprende tudo isso. E como a resposta vem muito rápida, a gente aprende a informação. A gente guarda a informação, mas a gente não desenvolve a capacidade de usar ela. A gente não treina o uso dessa informação. Então, a tecnologia, ela não pode ser usada para que a gente pule as etapas do aprendizado. E nesse mundo em que o Google, o ChatGPT, as informações prontas já estão disponíveis para todo mundo, para os adolescentes, para qualquer pessoa, quem é que vai definir quanto de tecnologia a gente usa e quanto a gente tem que se afastar um pouquinho dela para poder fazer na prática, para poder exercitar a leitura, para poder exercitar a resolução do problema manualmente, cognitivamente, sem depender da tecnologia. Quem é que vai definir isso? É a gente. Então, a gente precisa urgentemente mostrar para os jovens da atualidade que a tecnologia está do lado deles, mas que ele tem que saber o momento adequado e como usar. O objetivo dele é resolver o problema urgentemente
ou o objetivo dele é passar pelo processo de aprendizado? A tecnologia tem que ajudar no processo, e não na entrega de soluções para não precisar do processo de aprendizado. E aí entra aí de novo a história dos conteúdos. E muito conteúdo vai acabar levando o aluno a procurar a maneira mais fácil, que seria, no caso, o ChatGPT, o Google. Mas essas ferramentas não vão ensinar a pensar, não vão dar habilidades, não dar as competências necessárias. Isso é a sala de aula que vai ter. E a sala de aula é um ambiente que precisa estar mais despoluído dessa quantidade de conteúdos que tem. Mas é difícil porque as reformas acontecem, muda-se os nomes das coisas, muda a hora, mas não se mexe nisso que é o principal, que é essa questão do trabalho de conteúdo. Bom, mas eu sei que você lida já há algum tempo aí também com as Olimpíadas do Conhecimento, né? E está se tornando um grande conhecedor do assunto. E em que forma, de que maneira essas Olimpíadas elas podem ajudar no aprendizado dos nossos alunos? Fale um pouquinho, de uma maneira geral, das Olimpíadas e dessa forma de ajuda que ela pode dar. Sim, vou falar e antes eu gostaria de deixar claro que se eu aprendi algo sobre esse universo olímpico, eu agradeço ao senhor, inclusive, professor Marcos, porque o senhor que abriu a porta para essa oportunidade de eu trabalhar com isso. E desde que eu entrei nesse universo, o meu encanto pela educação, acho que ele triplicou. Eu vi um caminho muito mais eficiente para trabalhar na educação nesse universo. Então, muito obrigado por isso. E eu vou te dizer o que eu aprendi com essa oportunidade que o senhor me deu. Eu acho que as Olimpíadas, elas criam objetivos. O aluno que entra numa Olimpíada, ele já tem um objetivo em mente. E ele escolheu esse objetivo. Não é um objetivo que foi imposto. Não é um objetivo em que ele tem a obrigação de ter sucesso. Ele pode falhar. E sem cobrança nenhuma, sem perdas, né? E essa falha também vai ser útil. Porque é nessa falha que ele descobre onde está a dificuldade dele de forma muito eficiente. Ele vai poder atacar o problema de forma muito rápida, porque ele vai descobrir logo o que ele precisa aprender, né? Então, ele está numa área que ele escolheu, sem compromisso, sem obrigações, sem pressa, no ritmo dele, podendo errar. Inclusive, quanto mais ele errar, mais ele vai aprender. Então, eu acho que esse é um ambiente perfeito para que as pessoas possam trabalhar e aprender com projetos de forma prática, com metas escolhidas para si, por si mesmo. Então, acho que no cenário atual da educação, não é um ambiente perfeito, mas é um ambiente mais ideal no cenário atual para se conseguir atingir esse trabalho que desenvolve habilidades socioemocionais o tempo todo. Então, durante o processo olímpico, durante a busca por resolver as dificuldades, a gente interage com outras pessoas, a gente aprende com outras pessoas, a gente cresce junto. E todo esse processo, dessa forma, eu acho que ele é muito confortável. Ele não gera ansiedade, ele não gera medo. Ele gera oportunidade de consertar, oportunidade de poder errar. Então, você entra nele sem medo. E sem medo, você aprende muito melhor, cara. A diferença é absurda. E o tanto de portas que as Olimpíadas acabam abrindo depois é surpreendente. Eu acho que só convivendo para você ver a evolução de uma pessoa, como ela entrou na Olimpíada e de como ela saiu depois de passar por alguns anos se preparando, participando de Olimpíadas. Eu costumo dizer para os meus alunos que só de pegar uma prova de Olimpíada e ler, ele já aprendeu muito. Se ele pegar uma prova de Olimpíada ou um projeto de Olimpíada, porque tem Olimpíadas que trabalham com projetos, se ele pegar o projeto ou a prova para ler, ele já está vendo o aprendizado de uma forma diferente. E ele, com certeza, ele vai aprender alguma coisa só de fazer a leitura. E lendo, eu acho que a maioria das pessoas vão adorar o que leram e vão ter vontade de resolver aquele problema, de pesquisar, de solucionar aquilo. E depois vão descobrir aonde esse universo olímpico leva. Eu já vi coisas muito bonitas saírem de projetos olímpicos. E, Alexandre, me diga uma coisa, para aquele aluno que ainda não começou, não se entusiasmou, que Olimpíada você indicaria para dar um início de estímulo? Eu acho que as Olimpíadas, que a galera das Olimpíadas costuma chamar até de Olimpíadas de abertura, né? Essas Olimpíadas de abertura, elas
São Olimpíadas que geralmente trabalham mais com raciocínio lógico ou com projetos distantes de conteúdos, em que a ideia é exercitar, não saber um conteúdo para poder responder questões. Essas Olimpíadas são o Canguru de Matemática, que é uma prova de raciocínio lógico, muito divertida. Eu recomendo para os pais, para os responsáveis, eu recomendo para o irmão mais velho. Todo mundo devia pegar uma prova do Canguru e resolver para desafiar o seu raciocínio lógico. A OBA, uma Olimpíada de Astronomia, que conecta o aluno com um tema que fala do nosso quintal, universo. Então, a quantidade de curiosidades que esse aluno vai ter acesso é esmagadora, é muita informação. Então, e é uma informação muito gostosa de aprender. Então, a OBA é uma segunda Olimpíada de entrada. A OBMEP também é uma prova muito importante, porque é uma prova de raciocínio lógico, assim como o Canguru. E eu também recomendaria muito a OBI, a Olimpíada Brasileira de Informática, que também é uma prova de raciocínio lógico. Então, você vê que as principais Olimpíadas são de raciocínio lógico ou de exatas. Mas eu também recomendo, e recomendo muito fortemente, a participação na Olimpíada Nacional de História do Brasil. É uma Olimpíada que é da área de humanas, História é uma ciência, e é uma ciência que tem métodos e estratégias. E essa Olimpíada, ela em grupo, ela treina a pessoa a trabalhar com esses métodos e estratégias, e não a pessoa a saber o conteúdo de história. Então, ela realmente leva o aluno à prática, que é o que eu estava dizendo desde o início dessa conversa, é o que direciona, o que deveria direcionar o processo de ensino e de aprendizagem. Então, essas daí são as principais Olimpíadas que eu indicaria para todo mundo que está começando. Muito bom. Pena que quando eu era estudante não tinha todas essas facilidades, porque eu acho que eu ia gostar muito, tanto que depois do meu trabalho eu desenvolvi muitas vezes maratonas culturais, gincanas culturais, que lembram um pouquinho a ideia das Olimpíadas. Bom, Alexandre, nosso tempo está terminando aqui, nosso bate-papo gostoso está terminando, e eu queria que nesse final você mandasse uma mensagem aí para quem assistiu esse vídeo, para quem quer se estimular ou nas Olimpíadas, ou quem pensou um pouquinho em tudo que você falou aqui. Que mensagem você deixaria para quem ouviu aqui nesse dele de prosa? A mensagem que eu gostaria de deixar é que o processo de ensinar e aprender ele tem que ser leve. Se ele está pesado, tem algo errado. E se ele está pesado, o que tem de errado pode ser tanto nas minhas estratégias como professor, pode ser nas estratégias do aluno que estuda, pode ser também no mecanismo e na estrutura do modelo educacional que a gente tem. Mas, estando nesse ambiente, a gente precisa tentar encontrar o caminho mais leve e a estratégia mais leve. Então, eu acho que o aluno que percebe que a ideia não é aprender o conteúdo no final, mas sim aprender a passar pelo processo, esse aluno vai conseguir aprender o conteúdo mais fácil. Então, encare o processo, não encare o conteúdo. Coloque o conteúdo que você tem para aprender na mesa, liste, organize, destrinche ele e crie um plano, uma forma, uma estratégia, um caminho para poder entender esse conteúdo. Aprenda a entender o conteúdo, não aprenda o conteúdo. Porque quando você aprende a aprender o conteúdo, quando você aprende a entender o conteúdo, quando você encontra a estratégia certa para você, você vai aprender sem nem perceber. Você vai ter se tornado alguém autônomo para aprender qualquer coisa que você queira depois. Então, eu deixo uma frase do Paulo Freire, que eu acho que, para mim, ele é mais uma lição. Assim, é uma frase que é uma lição, que é: não importa o quanto você sabe hoje. Não importa se você sabe muito ou se você sabe pouco. O que importa é se você vai aprender mais. Então, se organize para aprender mais. Não importa o quanto você saiba. É esse o caminho. Se você sabe pouco ou muito, simplesmente procure aprender mais. Eu acho que essa é a forma mais leve de a gente não se culpar pelas dificuldades que o ensino tem, não se culpar pelas dificuldades que a sociedade tão acelerada cria no processo de aprendizagem, e que vai colocar a gente sempre andando para frente. E cada dia a gente vai conseguir andar mais rápido.
se a gente se preocupar em entender como é o processo de aprender, como é que a minha cabeça aprende, como é que eu aprendo. É escrevendo, é ouvindo, é indo na prática, é pesquisando, é conversando. Qual é a forma que você tem, que você pode usar para você aprender melhor? Procure essa estratégia. Procure se autoconhecer para poder descobrir qual é a melhor forma de aprender. É essa mensagem que eu deixo para vocês, para todo mundo, para professor e para aluno. Porque o professor, Muito bom. aprende, né? Muito bom. Alexandre, muito obrigado mais uma vez pela participação nesse 10º Dedinho de Prosa, tá certo? Em outras oportunidades a gente volta a conversar. Então, tá, muito obrigado, tchau aí professor, para o pessoal que nos assistiu. Obrigado aí, valeu.